Então, lá, esse é mais um vídeo sobre o mapa mental da última aula. E nessa última aula a gente viu a definição de. A gente viu a continuação da definição dos fluidos, dessas propriedades. A gente viu que a tensão de deslizamento é aplicada diretamente proporcional à taxa de deformação do fluido ou do gradiente de velocidade de deslizamento. Isso é válido somente para os fluidos newtonianos. Os fluidos não newtonianos, eles não têm essa proporcionalidade direta de tensão para deformação. Eles não são diretamente proporcionais. Essa é a lei de viscosidade de Newton. Ele diz que Vx, que é a velocidade, sobre dy, que é a altura, multiplicado pelo menos viscosidade, vai ser igual a tensão de deslizamento. Para ficar um pouco mais fácil de observar, a gente tem a velocidade, então em cada ponto tem uma velocidade diferente, a gente tem uma altura. Então, pegando uma velocidade em certa altura, e multiplicando pela viscosidade, a gente vai ter a tensão de deslizamento naquela área, né, daquele fluido. A gente viu também o escoamento laminar, né, onde o fluido escoa em lâminas paralelas, ou seja, não se tocam. Uma forma de observar isso é empilhando placas. A gente vê uma visão assim de frente, né? Cada placa ela segue um caminho. Esse caminho eles não se cruzam. Cada caminho segue paralelamente ali e de forma uniforme. E algumas propriedades do escoamento laminar. Eles têm velocidade, propriedades que influenciam no escoamento laminar, né? A velocidade, a viscosidade e massa específica do fluido e o diâmetro da tubulação. E como que essa velocidade e a viscosidade isso influencia no escoamento, né? A velocidade, dependendo da velocidade, se ela for muito alta, o fluido ele não tem como seguir esse caminho bonitinho assim, perfeito, né? Ele vai acabar tendo a velocidade vai acabar chocando com outro fluido ali do lado. Vai ter uma interação intermolecular ali com ele, né? E o diâmetro da tubulação é porque diminuindo o tamanho do diâmetro, né? Vai ter pouco espaço para o fluido passar. Então, imagina essas placas aqui seguindo o caminho, a gente diminui o diâmetro. Eles vão acabar se chocando e tendo uma interação entre eles. Partindo agora para o módulo de elasticidade volumétrica e compressibilidade. A gente viu a compressibilidade de um fluido, que é a redução volumétrica para uma dada variação de pressão. Então, basicamente, a gente coloca uma pressão ali no sistema fechado e o volume vai diminuir. Uma forma de observar isso, de imaginar isso, é pela seringa. Quando a gente tampa a ponta da seringa e aplica uma pressão na outra ponta, a gente sente que a pressão ali aumenta, porque o volume está diminuindo. Então, a gente vai diminuir o volume, aumentando uma pressão. E quando a gente reduz essa pressão, o volume ele volta ao que era antes. O volume aumenta ou diminui, dependendo da variação da pressão. E também a compressibilidade de um líquido, onde na maioria das situações o líquido pode ser considerado incompressível. Para o líquido não ser considerado totalmente incompressível, né? É porque em certas condições, quando a gente aplicar uma altíssima pressão, ele pode se comprimir um pouquinho, quase nada. Então, e por isso que ele não pode ser considerado 100% incompressível. Mas é considerado incompressível porque a quantidade de pressão que necessita ali é absurda. Tem também o módulo de elasticidade volumétrica, representado pela letra E, que é a variação na pressão sobre a variação fracionada no volume. Então vai ser dP sobre dV sobre V, que é a variação na pressão sobre a variação fracionada do volume. Então vai ser a pressão que vai variar sobre a variação do volume. Isso tudo negativo, né? E isso vai ser esse nosso módulo de elasticidade. A gente viu também um pouco da equação de estado para um gás perfeito, que algumas das suas variáveis são a pressão, volume e temperatura, pressão absoluta,
volume específico, quantidade de gases e temperatura absoluta. Foi basicamente isso que a gente viu na última aula.